Nesses dias em que a política e os políticos estão fazendo de tudo para ganhar mais eleitores para si, qual deve ser a posição do cristão diante destes apelos? Bem, os cristãos verdadeiramente separados não devem ter parte nem sorte na política deste mundo. Se desejamos agradar ao Senhor e ser um testemunho claro dele em um mundo que perece, evitamos votar na eleição de pessoas para cargos políticos. Note que disse evitar votar na eleição de pessoas. Não disse que não devemos obedecer de comparecer à urna de votação, se esta é a lei em seu país, mas quando aí estiver, é só para justificar nosso voto e, nesse caso, não escolher nenhum candidato. Algumas razões bíblicas para essas declarações são dadas a seguir no vídeo, para que os piedosos possam ser fortalecidos em sua posição e que os menos instruídos, ou os que foram recentemente salvos, possam receber uma orientação clara sobre por que as assembleias de cristãos reunidos em nome do Senhor Jesus, Cristo, consistentemente abstêm-se de envolvimento político. Por que então devemos nos abster? Primeiramente, por causa do nosso privilégio superior. Note o que a Bíblia diz. Exorto, portanto, que antes de tudo, súplicas, orientações, intercessões e ações de graças sejam feitas por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que possamos levar uma vida tranquila e pacífica, em toda piedade e honestidade. Isto foi o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, que estava em Éfeso, para falar àqueles crentes. Isso está registrado em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Ao frequentar o quarto de oração, exercemos muito mais influência do que ao entrar no centro de votação. Podemos entender que a pessoa mundana fique entusiasmada com o voto, já que é o único dia disponível para ela em 4 anos, talvez para tentar influenciar a cena política em seu próprio benefício. Em contraste, o cristão pode entrar na presença imediata do Deus eterno, com base no sangue de Cristo e no poder do Espírito Santo, muitas vezes ao dia, todos os dias do ano, e orar para que a vontade de Deus seja feita na governança das nações. Entendeu? O crente tem essa possibilidade, não só no dia de ir às urnas, mas todos os dias. Por que então devemos nos abster? Por causa do exemplo de nosso Senhor Jesus. Note o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Isso ele falou antes da sua crucificação em João capítulo 18, versículo 36, ele falou a Pilatos: nosso Senhor foi rejeitado por todos os setores da sociedade. Ele apresentou todas as credenciais irrefutáveis de sua divindade e Messias. Mas os construtores da sociedade humana, naquela época, não tinham lugar em sua estrutura para ele ou para o reino que ele representava. Ele era, de fato, a pedra que os construtores rejeitaram. Mateus capítulo 22, versículo 42. O Senhor mesmo disse isto. O Senhor Jesus não opôs resistência à política dos líderes religiosos ou civis de sua época. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. É suficiente para o discípulo que ele seja como seu mestre, e o servo como seu senhor, disse o Senhor em Mateus capítulo 10, versículos 24 e 25.
Quão abençoado saber que não demorará muito até que deixemos para trás este pobre mundo de lutas políticas, corrupção, violência, prazeres pecaminosos, para nos juntarmos à multidão sagrada dos redimidos acima, cantando, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, e tomaste o teu grande poder e reinaste. Apocalipse capítulo 11, versículo 17. Mas perguntamos de novo, por que não devemos, por que devemos nos abster de escolher um candidato? Por causa da nossa cidadania, nossa personagem, a nossa pessoa e chamado. Vamos pensar primeiro na nossa cidadania celestial. Paulo diz: pois a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Como cidadãos de uma terra celestial, estamos ocupados com as preocupações de nossa pátria, não deste mundo, que logo estará sob o julgamento daquele que eles rejeitaram e repudiaram. Podemos nos envolver em um sistema mundial que crucificou o nosso amigo mais querido? Oh, não. Nossos corações estão ocupados com aquele que assentou com seu Pai em seu trono e que está destinado a assumir as rédeas do governo neste mundo, onde uma vez foi crucificado. De acordo com a sua promessa, ele disse: certamente venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Ele retornará em breve. Devemos então ser encontrados lutando com os cacos de cerâmica da terra, como disse Isaías capítulo 45, versículo 9, sobre questões que se referem apenas ao mundo que atualmente jaz no maligno ou no malvado. O segundo ponto é o nosso caráter. Estranhos e peregrinos nós somos aqui neste mundo. O apóstolo Pedro disse: amados, eu vos imploro, como estrangeiros e peregrinos, abstenham-se das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Não estamos em casa aqui, nem estava nosso Senhor, cujos próprios irmãos não creram nele. Note o que diz Salmo: tornei-me um estranho para meus irmãos, e um estranho para os filhos de minha mãe. Salmo capítulo 69, versículo 8. Fazemos nossa peregrinação por este mundo indo para onde ele foi, para nosso lar celestial. Podemos então desviar de nosso caminho de peregrinação para nos envolver nos assuntos de uma terra estrangeira? Abraão, o grande peregrino, disse às pessoas entre as quais se movia: sou um estranho e peregrino aqui. Gênesis capítulo 23, versículo 4. Mas eles disseram: tu és um príncipe poderoso, um príncipe de Deus entre nós. Gênesis capítulo 23, versículo 6. Sua separação reforçou seu testemunho, enquanto que, em contraste, seu sobrinho Ló foi para Sodoma e se tornou um juiz em sua sociedade. Dele os homens de Sodoma disseram: este homem veio para peregrinar e queria ser um juiz entre nós. Que diferença! O terceiro ponto que podemos destacar é o nosso chamado. Nós somos embaixadores. Paulo disse: agora somos embaixadores de Cristo neste mundo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Um embaixador representa seu soberano em uma terra estrangeira. Todo o seu interesse é viver entre estranhos com um único olhar para a promoção dos interesses de sua pátria nessa sociedade estrangeira. Ele não vota, na verdade não pode votar na terra em que vive, simplesmente porque sua política está em outra terra. Parte de sua função pode ser supervisionar a imigração de pessoas daquela terra para a sua própria terra. Ele garantirá que eles sejam candidatos adequados para migrar e que estejam preparados para viver sob o governo de seu soberano e cumprir as leis de sua pátria. Portanto, representamos nosso Senhor ausente aqui e procuramos testemunhar aos outros e vê-los possuir Cristo
como Senhor, como Salvador. Ansiamos por ver pessoas interessadas em nossa pátria e preparadas para serem cidadãos daquela terra para a qual em breve seremos chamados. Na presença daquele que há farturas de alegrias, e na sua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos, capítulo 16, versículo 11. Mas então, por que, então, devemos nos abster de escolher um candidato neste mundo? Por causa da soberania de Deus no governo humano. O Salmo capítulo 115, versículo 3 diz o seguinte: Mas o nosso Deus está nos céus. Ele fez tudo o que lhe agradou. Deus não abdicou de seu trono. Ele ainda supervisiona os assuntos das nações. Ele pode permitir que homens maus tentem seus esquemas para que ambos possam provar a loucura de sua sabedoria, imaginar e provar que toda a inimizade de seus corações perversos contra o Deus em cuja sua mão e vida está. Daniel capítulo 5, versículo 23. A sabedoria de Deus não é a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se desintegram. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Do nosso Deus onisciente podemos dizer, certamente a ira do homem te louvará. Salmos capítulo 76, versículo 10. Ele pode, em sua infinita sabedoria, trazer glória a seu próprio nome daquilo que nos parece as mais desastrosas circunstâncias, decorrentes da fraqueza ou maldade humana. A loucura de Deus, como julgada por humanos não regenerados, é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Como podemos saber quem deve ser votado, em quem deve ser votado? Naturalmente pensaríamos que o candidato mais reto e temente a Deus deveria ser selecionado, mas o que Deus às vezes faz? O que ele faz? Nós lemos que é ele que coloca os governantes, e nós lemos que ele permite que homens iníquos agarrem as rédeas do poder. Seu sábio propósito pode ser castigar uma nação por seus pecados. Por exemplo, em relação ao rei Saul, lemos: Eu lhes dei um rei na minha ira, e o levei embora na minha ira. Oséias capítulo 13, versículo 11. Regras ruins costumam ser um flagelo para uma nação pecaminosa. Infelizmente, o mesmo princípio pode ser e se aplicar a uma assembleia, uma igreja local de mente carnal. Note o que nós temos em Daniel capítulo 4. Como o propósito de que os viventes saibam que o Altíssimo governa o reino dos homens e o dá a quem ele quer, e põe sobre ele o mais vil dos homens. Daniel capítulo 4, versículo 19. O exemplo do coração atencioso do rei Ciro, ao permitir que os judeus voltassem e construíssem Jerusalém após seus 70 anos de cativeiro, é um exemplo de um rei pagão que Deus levantou para cumprir seus propósitos. Por amor de Jacó, meu servo, e de Israel, meu eleito, chamei-te pelo teu nome. Ele colocou o teu apelido, embora não me tenha conhecido. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus cativos. Isaías capítulo 45, versículo 4 e 13. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Como o rio de água, ele o dirige para onde ele quer. Provérbios capítulo 21, versículo 1. Mais uma vez, pensamos no caso de Pilatos, que desejava evitar a questão de decidir contra Cristo. Ele estava ciente de que seria totalmente injusto. Ele discerniu a intenção injusta dos príncipes sacerdotes, os principais sacerdotes e anciãos. Ele percebeu a inveja dos governantes do povo, mas por mais que tentasse evitá-la, ele precisava decidir. Então, enquanto ainda
protestava contra a inocência de Cristo, quando ele açoitou Jesus, o entregou para ser crucificado, Mateus capítulo 27, versículo 26, Pilatos não era um robô. Foi sua decisão ponderada, levando em consideração todas as influências conflitantes, que o melhor caminho para a sua sobrevivência política era dar a sentença para que fosse como eles exigiam, diz Lucas capítulo 23, versículo 24. Como é esclarecedor, então, ouvir Pedro levantando seus olhos muito acima do grito da turba da nação e da vacilação do governador, digamos no dia de Pentecostes, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e mataste pela mão de injustos. Falando do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 23. Então aí nós vemos que Deus tem nas suas mãos as rédeas deste mundo. E nós não sabemos quem Deus vai escolher. E a quem Ele vai colocar no poder. Mais uma vez, perguntamos por que então devemos nos abster? Porque a democracia não é escritural. Talvez você se admire com isto. A democracia parece ser a melhor opção para o mundo hoje. Enquanto o mundo ocidental se orgulha de sua liberdade e se orgulha de sua democracia, poucos param para pensar que a democracia, o governo da maioria, não é o ideal de Deus para o governo das nações, nem para o cuidado das assembleias ou igrejas locais. O governante ideal da humanidade será o homem Cristo Jesus, que em breve assumirá as rédeas do governo mundial como o sublime e benevolente governador. Ele terá domínio de mar a mar e do rio até os confins da terra, diz o salmista, no capítulo 72, versículo 8. Este mundo, então, conhecerá a bem-aventurança de um governo perfeito, que não será democracia, será teocracia, ou seja, Deus no trono. Estou divagando um pouco para também dizer algo prático sobre o governo na igreja local. A democracia não tem lugar nas assembleias, na igreja local, reunidas em nome do Senhor Jesus. Note bem o que eu vou dizer, ou o que a Bíblia diz. Cada membro de cada assembleia biblicamente reunida deve manifestar, por seu comportamento, vestimenta, conduta, diligência e devoção, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 11. A única autoridade que os presbíteros têm no governo da Assembleia é derivada de cima, do próprio Senhor, por meio das Escrituras. Vai mal para a congregação, onde os anciãos consultam a congregação, os membros, sobre o que desejam e, assim, decidem o que fazer. Fazer isso seria buscar a autoridade de baixo. Isso seria democracia na regra da Assembleia, e onde for introduzida, significará a condenação daquela congregação como um testemunho de nosso Senhor ausente. Posso citar alguns exemplos do erro da democracia que pode ser encontrados nas Escrituras. Na vida de Saulo de Tarso, muitos dos santos foram encarcerados na prisão, tendo recebido autoridade dos principais sacerdotes. E quando foram condenados à morte, dei a minha voz contra eles. Esses versículos que acabei de citar, porque são passagens tiradas das Escrituras, estão em Atos capítulo 26, versículo 10. Note, a margem da Bíblia Newbery e a tradução também de João Nelson Darby usa a palavra voto neste versículo que eu acabei de citar para a palavra vós no versículo que acabei de citar. Saul então diz que votou com a maioria em seus dias não salvo, ou seja, Saulo. Ele fez isto com sinceridade, mas como estava errado. Notemos agora a democracia nos dias do apóstolo Paulo. Vamos ler Atos capítulo 27. Quando o navegar era agora
era perigoso, Paulo advertiu: eu vejo que esta viagem será muito danosa. No entanto, o centurião acreditou no mestre e dono do navio, porque o porto não era cômodo para o inverno, na maior parte aconselhado a partir dali. Atos capítulo 27, do versículo 9 a 12, você leia na sua Bíblia. Neste caso, um servo de Deus, veterano de seu conselho, mas a maioria rejeitou democraticamente. O resultado foi naufrágio. Novamente, para ajudar na orientação da Assembleia, infelizmente, não é desconhecido para uma congregação ceder às demandas de pessoas mais jovens e menos experientes para traçar um curso de ação que não seja bíblico, desconsiderando o exercício de santos piedosos mais velhos, em detrimento dos testemunhos, do testemunho da igreja. Elias, o profeta, nós temos em 1 Reis, então disse Elias ao povo: eu mesmo continuo sendo apenas um profeta do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. 1 Reis capítulo 18, versículo 22. Vamos pensar um pouquinho nisto. Eles tinham montes de profetas ou professores, mas apenas um profeta em contato com o céu e em contraste com eles. A maioria estava errada nos dias de Elias. Não esquecemos que mais tarde o Senhor teve que lembrar o seu servo que ele não estava sozinho. 7.000 não haviam dobrado o joelho a Baal. Mas onde estavam eles nos dias, ou no dia do desafio? Mesmo assim, 7.000 era uma pequena minoria em contraste com os milhares de Israel que se voltaram para a idolatria. Bem, para finalizar, por que então devemos nos abster de escolher um homem como representante nosso neste mundo? Por causa da proibição das Escrituras. Se eu votar em um candidato no mundo político, estou votando em uma causa comum com todos os que apoiam este candidato. Outros que votaram nesta mesma pessoa podem ser ateus, agnósticos, espíritas, ímpios, profanos, moralmente impuros ou qualquer outra coisa. Mas meu voto conta com todo o resto. Assim, juntei forças ao candidato que escolhi. Tal ação me colocaria sob a censura do Senhor, que disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. A Bíblia diz: não vos sujeiteis a um jugo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Se eu, com meu voto, nomear alguém que faz parte do governo, e se esse governo aprovar leis que são injustas, então indiretamente contribuir para a aprovação dessas ordenanças ruins? O que diz as Escrituras? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Até que nosso Senhor apareça para nos transportar deste mundo para aquele mundo superior do qual já somos cidadãos, que possamos caminhar perto dele e longe deste mundo ímpio em todos os aspectos de sua organização. Talvez uma palavra seja necessário aos que são concursados e ocupam cargos públicos, porque pode ficar confuso. Então, se eu não posso votar, eu não posso trabalhar também em cargos públicos. Neste caso é um pouco diferente, pois a pessoa está desempenhando um serviço público e não fazendo política. Temos um bom exemplo disso em Daniel, em Babilônia, onde ele trabalhou para os mais ímpios governantes, sem fazer parte dele ou da política daquela época. A pessoa está trabalhando neste cargo político, aliás, está trabalhando nesse cargo público, não político, para servir a nação e trabalhar, fazer serviços, e não fazer política. Espero que entenda. Isto não vejo nenhum erro, e são coisas bem diferentes uma da outra.